392727 994049486. Dream House Eletros e Revestimentos. A Prefeitura de Manaus acredita que a cultura é ferramenta essencial para o progresso de um povo. Por isso, transformou em lei o fomento à produção cultural, garantindo investimentos anuais neste segmento. E nos 350 anos de nossa cidade, o edital Conexões Culturais destinará 3 milhões de reais a 103 projetos culturais. Inscrições até 18 de setembro. Saiba mais em vivamanaus.com. Boas Novas FM 107,9 MHz. Boas Novas, Manaus, Amazonas. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Notícias. Começa agora pela Boas Novas, Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo, você confere agora. 9 horas em Manaus, bom dia, hoje é terça-feira, dia 6 de agosto de 2019. Está no ar o Rádio Notícias, o compromisso com a informação pela Boas Novas FM e pelo aplicativo Humano. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. E a partir de agora você vai acompanhar as principais notícias ocorridas nas últimas 24 horas em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo. Em destaque no dia de hoje, metade dos homicídios no país foram registrados em 120 municípios apenas. Saques do FGTS começam em 13 de setembro e vão até março. Estados Unidos aumentam pressão e congelam bens do governo da Venezuela. O governo decreta situação de emergência no Amazonas por causa de queimadas. Manaus integra top 10 das cidades mais violentas do país. Justiça do Amazonas determina que governo pague valor devido à ICEA em até 10 dias. E cirurgiões seguem paralisação. Polícia encontra adolescentes em casa de prostituição no bairro Alvorada. Grêmio e Chapecoense ficam no empate em Porto Alegre. Os detalhes destas e outras informações você confere nesta edição do Rádio Notícias, que já está no ar pela Boas Novas FM. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. Metade dos homicídios no país foram registrados em 120 municípios. Daniel Fagundes. Apenas 2,1% dos municípios brasileiros concentraram 50% dos mais de 65 mil homicídios ocorridos no país em 2017. Os números foram divulgados no Atlas da Violência 2019, Retratos dos Municípios. O estudo foi realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A cidade mais violenta do Brasil em 2017 foi Maracanaú, no Ceará, com 145,7 homicídios por 100 mil habitantes. No ano do estudo, 308 pessoas foram assassinadas na cidade da região metropolitana de Fortaleza. A segunda colocada da lista é Altamira, no Pará, com taxa de 133,7 mortes a cada 100 mil habitantes. Foi lá que 62 detentos foram assassinados na semana passada, durante e após uma rebelião em um presídio local. Das 20 cidades mais violentas do Brasil, 18 estão localizadas nas regiões Norte e Nordeste. O Brasil tem ao todo 5.570 municípios e é o recordista mundial em violência letal. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Daniel Fagundes. Obrigado, Daniel. São 9 horas e 4 minutos e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pretende iniciar hoje a votação em segundo turno da reforma da Previdência no plenário da Casa. Caso sejam necessárias, outras 7 sessões já foram marcadas durante a semana. O objetivo do governo é aprovar a pauta até quinta-feira, dia 8. Para ser aprovada e ir ao Senado, a proposta de emenda à Constituição, que modifica as regras de aposentadoria, deve ter o aval de ao menos 308 dos 513 parlamentares da Câmara. No primeiro turno, esse saldo foi de 379 a 131.
E o presidente Jair Bolsonaro afirmou na segunda-feira que não vai negar recursos aos estados do Nordeste desde que os governadores divulguem quem são parceiros do governo. Segundo ele, boa parte dos governadores do Nordeste é socialista, que não comungam com os mesmos interesses do seu governo. 9h05. Saques do FGTS começam em 13 de setembro e vão até março. Janaína Oliveira. Os saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS liberados pelo governo federal começam no dia 13 de setembro e vão até o dia 31 de março do ano que vem. É o que prevê o calendário da Caixa Econômica divulgado nesta segunda-feira. De acordo com o cronograma, a retirada de até R$ 500, válida para contas ativas e inativas, depende da data de aniversário. Para quem tem conta poupança na Caixa e faz aniversário em janeiro, fevereiro, março e abril, o valor estará disponível no dia 13 de setembro. Aniversariantes de maio, junho, julho e agosto, 27 de setembro. E dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, 9 de outubro. Quem tem poupança na Caixa terá o dinheiro depositado automaticamente. Caso não queira sacar o valor, é necessário informar ao banco até o dia 30 de abril do ano que vem. Para quem não tem conta poupança na Caixa, os saques só começam a ser liberados a partir de 18 de outubro. Segundo o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, nos dias de depósito e de saques, as agências terão atendimento especial, além das lotéricas que também irão realizar os serviços. Nós abriremos 2 horas normalmente antes e no sábado, um dia depois do anúncio, abre às 9 horas da manhã. Nós, no dia 13 de setembro, vamos fazer uma avaliação. Eu estarei em agência, na região norte ou nordeste, todos os 12 vice-presidentes, todos os 22 diretores em todas as regiões do Brasil. A Caixa informou que o trabalhador que retirar até março do ano que vem o valor de R$ 500 não perde o restante do saldo do FGTS se for demitido sem justa causa. O que impede a retirada é o chamado saque aniversário, aquele em que o trabalhador poderá realizar a migração a partir de outubro, com saques somente em abril do ano que vem. Todo o cronograma, inclusive também para o PIS, está disponível no site da Caixa. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Internacionais. O mundo agora. 9h07. No destaque do Giro Internacional de Notícias, os Estados Unidos aumentam pressão e congelam bens do governo da Venezuela. Rádio França Internacional. Lúcia Miesel. Paris, 6 de agosto. Essas são as principais notícias dessa terça-feira. Uma conferência internacional reúne cerca de 60 países nesta terça-feira em Lima, no Peru, para tentar chegar a uma solução pacífica para a crise política na Venezuela. Os aliados do presidente Nicolás Maduro prometem boicotar o evento. A conferência foi convocada pelo Grupo de Lima, composto por 12 países da América do Sul e o Canadá. Nesta segunda-feira, para acentuar a pressão contra Caracas, o governo americano decidiu congelar todos os ativos do governo venezuelano nos Estados Unidos. Os bens não poderão ser transferidos, pagos, exportados, retirados nem administrados. A China se opôs firmemente às acusações de ter manipulado a sua moeda para reagir à guerra comercial contra os Estados Unidos. O Banco Central Chinês declarou que Pequim não utilizou e nem utilizará o yuan para responder ao crescente aumento de taxas americanas aos produtos chineses. A instituição se comprometeu a manter a taxa de câmbio em um nível estável e razoável. Na noite de segunda-feira, o presidente americano Donald Trump fez fortes críticas à China, suspeita de deixar a sua divisa se desvalorizar para se tornar mais competitiva. O yuan atingiu a cotação mais baixa em 11 anos, de menos de 7 yuans por dólar.
A Coreia do Norte afirmou nesta terça-feira que as manobras militares entre Estados Unidos e a Coreia do Sul representam uma violação flagrante aos esforços de paz na Península Coreana e refletem uma falta de vontade política para melhorar as relações. O regime norte-coreano disse que Washington enviou uma enorme quantidade de modernos equipamentos militares ofensivos para o território da Coreia do Sul. Em outra tensão envolvendo Pequim, o governo da China adotou um tom firme contra os manifestantes de Hong Kong que desafiam o governo central há 2 meses. Um alto funcionário do regime comunista afirmou que quem brinca com fogo vai morrer queimado. No dia seguinte a uma greve geral e mais protestos na ex-colônia britânica, o porta-voz da Secretaria de Relações de Pequim com Hong Kong e Macau declarou que os manifestantes não devem subestimar jamais a firme determinação e o imenso poder do governo central de Pequim. A imprensa londrina indica que o cenário do Brexit sem acordo com Bruxelas é privilegiado pelo novo premier Boris Johnson, eleito no fim de julho para o cargo. Segundo o The Guardian, Johnson não tem a intenção de renegociar o projeto de pacto firmado pela ex-premier Theresa May e a União Europeia. Continue acompanhando as notícias no nosso site rfbrasil.com. Tenham todos um excelente dia. De Paris, Rádio França Internacional em parceria com a agência Rádio Web. E no próximo bloco, o governo decreta situação de emergência no Amazonas por causa de queimadas. E tem ainda os gols entre Grêmio e Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro. Os detalhes você confere logo após o intervalo. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas novas, transmitindo Jesus. 107 FM. A melhor. A Ieradan informa a hora certa. 9h11. Boas novas FM. Apoio Cultural. A Prefeitura de Manaus acredita que a cultura é ferramenta essencial para o progresso de um povo. Por isso, transformou em lei o fomento à produção cultural, garantindo investimentos anuais neste segmento. E nos 350 anos de nossa cidade, o edital Conexões Culturais destinará 3 milhões de reais a 103 projetos culturais. Inscrições até 18 de setembro. Saiba mais em vivamanaus.com. Notícias do governo do Amazonas. Cidades. Mais de 200 famílias serão beneficiadas com o Parque Dois Amigos Oscarina e Peteleco, inaugurado no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. A nova estrutura do Prosamin tem extensão de 2.000 metros quadrados. A obra é uma parceria entre o BID e o governo do Amazonas com investimento de quase 3 milhões de reais. Saúde. Como parte das ações do Agosto Dourado, a Suzan realiza até o dia 7 a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Na programação, atividades educativas e de sensibilização nas maternidades da rede estadual de saúde, bancos e postos de coleta de leite humano e nos CAICs. Educação. Estão abertas as inscrições para o curso preparatório para vestibular, Enem e concursos, oferecidos por policiais da 14ª SICOM, bairro Tancredo Neves, zona leste da capital. As aulas gratuitas acontecem aos domingos pela manhã. Interessados podem se inscrever durante o horário do curso, levando apenas a carteira de identidade. Governo do Amazonas. Precisa de transporte? Peça pela Urbano Norte. É simples. Em um clique, o GPS te localiza e chama o veículo mais perto de você. Seguro. Os motoristas são cadastrados e conferimos os documentos um a um. Você ainda vê o nome, o carro e o telefone de quem vem te buscar e acompanha ele chegando pelo mapa. Assim você encontra seu motorista 5 vezes mais rápido. E no final, o cliente escolhe a forma de pagamento. Baixe agora. Está no ar o Boletim Manaus. Terça-feira, 6 de agosto de 2019. Assinado um acordo de cooperação técnica que vai facilitar a regularização de terras em ocupações consolidadas em Manaus. A parceria entre várias instituições contempla áreas públicas e privadas. As melhorias do programa Requalifica avançam em toda a cidade. Na Compensa, Rua Brasil, que liga as avenidas Ipaz e Brasil, recebe novo asfalto nos 600 metros de extensão da via.
A programação do Agosto Dourado de incentivo à amamentação continua. Até fim do mês, escolas, creches e unidades de saúde vão promover rodas de conversa e atividades educativas. E os interessados em vender bebidas e divulgar suas marcas no Passo a Passo 2019 têm até a próxima segunda para apresentar propostas. O edital está disponível em vivamanaus.com. Essas e outras notícias, acesse o portal manaus.am.gov.br. Prefeitura de Manaus. 107,9 MHz. Voltamos a apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Notícias locais. Os destaques da sua cidade em primeira mão. Já de volta, agora são 9h15 em Manaus. Informações do trânsito via Twitter do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Avenida Lourenço da Silva Braga com a rua Pedro Botelho, trânsito tranquilo e os agentes no local apenas monitorando. Rua Ramos Ferreira com a rua Luiz Antoni também com boa fluidez para o horário. Já a Avenida Dom Pedro, próximo aos colégios, agentes auxiliando na travessia de pedestres. Atenção, condutores, ao se aproximar de faixas, reduzir a velocidade, é o que pede o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. Na Avenida São Jorge, com a rua Emílio Ruas, excelente trânsito, fluidez e boa fluidez para o horário. 9h15 em Manaus. Com taxa de homicídio de 55,9 para cada 100 mil habitantes, a cidade de Manaus é a 9ª capital com maior taxa de homicídios do país. Os números são do Atlas da Violência dos Municípios Brasileiros de 2019, estudo divulgado nesta segunda-feira pelo IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A pesquisa leva em conta dados de 2017 para traçar um mapa da violência nos municípios do país. Conforme os dados, a capital amazonense registrou em 2017 1.187 homicídios. O número indica uma alta de 113,5% em 10 anos. Em 2007, conforme o estudo, foram registrados 556 homicídios. Apesar disso, Manaus é apenas a 3ª cidade com maior taxa de mortes violentas do Amazonas, atingindo 55,9 homicídios para cada 100 mil habitantes. Barcelos, distante 401 quilômetros de Manaus, ficou com o primeiro lugar, contabilizando taxa de 100 homicídios, quase o dobro da capital. Quari completa o pódio em segundo lugar, com taxa de 89,7% e corrigindo... ficou em Manaus em primeiro lugar, contabilizando a taxa de 100,7 homicídios. 9h17. A FUNAT, Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade, em parceria com a UEA, abre inscrições nesta quarta-feira e quinta-feira para quase 3.000 vagas de cursos e oficinas de extensão. As atividades serão oferecidas no segundo semestre de 2019 na sede da FUNAT, no bairro Santo Antônio, Zona Oeste, e no Centro Estadual de Convivência do Idoso, no bairro de Aparecida, Zona Sul de Manaus. Alunos novatos devem apresentar cópias de documento de identidade, CPF, comprovante de residência e 2 fotos 3x4. Para os veteranos, basta apresentar um documento oficial com foto no ato da matrícula, não sendo necessárias cópias de documentos. As aulas terão início no dia 19 deste mês. E a ADAF, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas, certificou mais uma unidade de beneficiamento de pescado com a marca Pescado da Amazônia, no CIE, Serviço de Inspeção Estadual. O diretor-presidente da ADAF, Alexandre Araújo, disse que a proposta é certificar mais empreendimentos dentro do parâmetro da legislação. Para o governo do estado do Amazonas, representa a valorização do produto regional, principalmente o pescado, que esse entreposto a partir de hoje vai passar a beneficiar e proporcionando um produto de qualidade à população, tendo em vista que esse pescado ele vai passar por todo o processo de limpeza, de higiene, identificando com o selo do Serviço de Inspeção Estadual da ADAF, agregando valor também à produção dos pescadores que estão beneficiando aqui nesse entreposto. O secretário executivo adjunto de Pesca e Aquicultura
da CEPRO, Leuci Cutrim, explica que o empreendimento representa parte da cadeia produtiva do Estado que deve passar por um processo até chegar à mesa do consumidor. E essa aqui é uma fase importante, que é a fase de agregação de valor, geração de emprego e renda, porque um frigorífico desse tem uma equipe que trabalha com carteira assinada e tudo mais, tem um produto que está saindo daqui com uma certificação para que esse produto chegue em qualquer supermercado da cidade. Então isso é muito importante, porque dá uma segurança ao consumidor de que o produto foi trabalhado da forma como tem que ser, seguindo as normas sanitárias e higiênicas, tanto do produto quanto da equipe que trabalha com ele, e ao mesmo tempo você está gerando emprego, renda, agregando valor ao produto e entregando produtos de qualidade ao mercado. 9h19 e dados da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Manaus apontam um crescimento de 2,1% nas vendas do Dia dos Pais, que este ano será no dia 11 de agosto, em relação ao ano anterior. O valor médio de compras é de R$ 96. A receita bruta dos lojistas é estimada em quase R$80 milhões. A pesquisa apontou que os filhos e demais consumidores vão comprar para presentear os seus pais. No topo da lista estão os itens de vestuário, 29,1%, seguidos por perfumaria, 22,6%, calçados, 14%, relógios, 9,2%, artigos esportivos, 8,3% e smartphones, 2,7%. Os 6 itens também foram citados na pesquisa do Dia dos Pais do ano passado, mas em ordens diferentes. Agora são 9h20. O médico clínico geral Júlio Adriano da Rocha Carvalho, afastado das funções após denúncias de abuso sexual de pacientes dentro de um consultório em Manaus, foi denunciado mais uma vez pelo Ministério Público do Amazonas após relatos de novas vítimas. Pacientes e até a recepcionista de um hospital relataram abusos do médico. Interrogado pelo Ministério Público sobre as novas denúncias, o médico informou que só falará em juízo. Agora são 9h21 em Manaus. E o governador do Amazonas, Wilson Lima, defendeu durante a 18ª edição do Fórum de Governadores da Amazônia Legal em Palmas, capital do Tocantins, que os assuntos relacionados aos investimentos com recursos do Fundo Amazônia sejam tratados com celeridade e participação efetiva dos estados para atender às demandas regionais. Nós temos a responsabilidade de preservar esse grande ativo ambiental, mas por outro lado temos a responsabilidade de dar resposta para o nosso povo, que o que é mais importante ser preservado é o cidadão, é o ribeirinho, são as pessoas que moram na floresta, são as pessoas que estão no interior, são aquelas pessoas que estão nas áreas mais distantes. O que nós defendemos enquanto governadores é um desenvolvimento sustentável, em que haja essa conciliação do desenvolvimento, da preservação dos recursos naturais, mas que esses recursos possam ser revertidos em forma de benefício para o cidadão. O Fundo Amazônia é para ser investido na Amazônia, então os amazônidas têm que ter participação nesse processo de discussão e de entender o que é prioridade e onde é que esses recursos devem ser efetivamente aplicados. É inadmissível que técnicos que nunca pisaram na Amazônia e que estejam focados em outras prioridades estejam avaliando projetos ou decidindo como é que esses recursos vão ser aplicados na Amazônia. Daí a necessidade dos governadores, daí a necessidade da sociedade civil organizada da Amazônia ter protagonismo nesse processo decisório de como esses recursos serão investidos. Além do governador do Amazonas, participaram do fórum os governadores do Pará, Mato Grosso, Amapá, Maranhão, Roraima, Tocantins e o vice-governador do Acre. Todos os governadores manifestaram a preocupação com o avanço do desmatamento ilegal da Amazônia Legal e ratificam o compromisso institucional de buscar mecanismos reais que garantam o desenvolvimento sustentável da região. 9h23, a Justiça do Amazonas, por meio do juiz de direito Leonei Figliolo, decidiu nesta segunda-feira que o Estado realize o pagamento no prazo de 10 dias do valor devido a mais de 90 dias ao Instituto de Cirurgiões do Estado do Amazonas. A decisão estipula também uma pena de bloqueio de verbas públicas caso não seja obedecida. Desde sábado, 70% dos cirurgiões gerais da empresa, que atuam em 3 hospitais na capital, estão paralisados. No caso de omissão estatal no pagamento, deverá o Recovinte para apresentar os cálculos dos valores devidos há mais de 30 dias para o devido bloqueio. O juiz ressalta que, apesar da extinção do procedimento,
do bloqueio e antecipado, o contrato deverá ser observado conforme previsão legal e também contratual. Uma nova série de depoimentos dos réus da Operação Maus Caminhos começa a partir de hoje, às 9 horas desta terça-feira, na Justiça Federal. Hoje serão interrogados a ex-primeira-dama Edilene Gomes, o ex-secretário de Administração e irmão do ex-governador José Melo, Evandro Melo, além de Ana Cláudia Silveira e Keitiane Evangelista. Amanhã será a vez de José Melo e dos ex-secretários da Suzan, Wilson Alecrim e Pedro Elias da Cefaz, Afonso Lobo e da Casa Civil, Raul Zaidan. 9h24. Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas. Polícia encontra adolescentes em casa de prostituição no Alvorada. Jacinei Brito. Fábio Dias de Almeida, de 38 anos, e Larissa Moura de Souza, de 30 anos, foram presos em flagrante na manhã da segunda-feira, dia 5, suspeitos de manter uma casa usada como ponto de prostituição na Rua 8 do bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Duas adolescentes de 13 e 15 anos estavam entre as mulheres que atuavam no local. Segundo policiais do 12º DIP, familiares da vítima de 13 anos denunciaram o desaparecimento da menina e conseguiram identificar a casa onde ela estava morando, no bairro Alvorada. Conforme relatos da família, os agenciadores teriam oferecido dinheiro para que a adolescente se prostituísse. Durante a ação, outras mulheres que atuavam na residência, como garotas de programa, também foram levadas para o 12º DIP para prestarem depoimento. Policiais do Departamento de Investigação sobre Narcóticos, em conjunto com o Grupo Fera e policiais militares da 60ª Delegacia Interativa de Polícia, situada no município de Maraã, deflagraram no último final de semana uma ação policial que resultou na prisão de Edelbrano Nunes da Silva, de 42 anos, Gregório Fernando Galdino Araújo, de 32 anos, Josenei Pereira Medeiros, de 32 anos, e Nicolas Ramos Mendes, de 28 anos. O bando foi surpreendido pelas equipes policiais em um flutuante na orla de Maraã, com meia tonelada de substâncias entorpecentes, entre cocaína e maconha do tipo skunk. Os acusados foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas e permanecem na carceragem da 60ª DIP à disposição da Justiça. Juliandro dos Santos de Oliveira, de 18 anos, conhecido como Menor, foi morto com um tiro na nuca enquanto conversava com amigos no beco Puxinara, no bairro Alvorada 2, na zona centro-oeste de Manaus. Segundo o relatório policial, o crime aconteceu por volta das 19 horas, quando Juliandro foi surpreendido por homens em um carro prata que atiraram contra ele e contra Jeanderson Mesquita Ripamar, de 25 anos, conhecido como Jeca, que seria o alvo dos criminosos. Familiares da vítima disseram que Juliandro foi assassinado por estar na hora errada e no local errado. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros investigará o caso. De Manaus, Gessinei Brito. Obrigado, Gessinei. Obrigado, Gessinei. 2 suspeitos de tentar assaltar um restaurante foram mortos a tiros na noite de ontem, no bairro Parque das Laranjeiras, na zona centro-sul de Manaus. De acordo com a polícia, os disparos foram efetuados por 2 clientes que estavam no local. Os assassinos fugiram. Com os mortos, a polícia encontrou uma arma. O caso ocorreu na rua Barão de Indaiá, por volta de 10h30 da noite. A dupla entrou no restaurante que oferece culinária oriental e anunciou o assalto. Ao perceber a ação, 2 clientes que estavam no estabelecimento atiraram diversas vezes contra a dupla, que morreu no local. Com suspeitos, a polícia apreendeu um revólver calibre 32. 9h28. Notícias do Esporte. Com ele, Júlio César Reis, a CBF divulga datas e horários dos jogos da final da Série D entre Manaus e Brusque. Bom dia, JC. Olá, Jones Moura, bom dia, Elia Costa, bom dia, amigos do esporte. Na tarde desta segunda-feira, a CBF confirmou e divulgou as datas e horários dos confrontos que irão definir o campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. Brusque e Manaus irão disputar o título inédito nos 2 próximos domingos. O Brusque abre a disputa como mandante, com duelo marcado para o domingo, dia 11, às 4 da tarde, horário de Brasília, no estádio Augusto Bauer.
O jogo da volta vai ser também num domingo, dia 18, às 5 da tarde, horário de Brasília, na Arena da Amazônia, que deve receber capacidade máxima. A Amazonas e Pará novamente se enfrentarão pela Copa Verde. Dessa vez, o torneio colocou o Nacional e Paysandu para se enfrentarem em duelo válido pelas oitavas de final da competição, em jogos a serem realizados nos dias 7 e 20 de agosto. No jogo em Manaus, os times duelam amanhã, quarta-feira, às 8 da noite, no estádio Ismael Benigno, na Colina. Quem avançar já tem seus possíveis adversários. O rival da próxima fase sairá do duelo entre Bragantino do Pará e Santos do Amapá, com datas ainda a serem definidas pela organização do campeonato. Para o jogo de amanhã, os ingressos estão sendo vendidos na Colina e também na sede do Nacional Futebol Clube. Atenção! A Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, decidiu abrir processo disciplinar contra o Flamengo, que terá de responder por sinalizadores e bombas acendidas na partida do duelo diante do Emelec pela Libertadores. Caso o Tribunal Disciplinar considere que houve falha do clube, o rubro-negro pode até ter de jogar uma partida com os portões fechados. Além desta hipótese, o regulamento prevê também penas que vão de uma simples advertência, pagamento de multa, proibição de jogar em um determinado estádio, dentre outras. O time recebe o Internacional no próximo dia 21, em jogo válido pelas quartas de final da Taça Libertadores da América. E nas últimas, um torcedor do Grêmio morreu na noite de ontem durante o jogo contra a Chapecoense. De acordo com a Arena Porto Alegre, a administradora do estádio do Clube Gaúcho, o homem foi acometido por um mal súbito. Ainda no primeiro tempo, recebeu atendimento, mas não resistiu. Grêmio e Chapecoense empataram em 3-3 no jogo válido pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com a notícia do esporte, Júlio César Reis para o Rádio Notícias. A notícia que jamais mudará. João 14:21. A pessoa que aceita e obedece aos meus mandamentos prova que me ama, e a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai, e eu também a amarei e lhe mostrarei quem sou. Chega ao fim a edição desta terça-feira do Rádio Notícias, o compromisso com a informação sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. Na apresentação de Jones Moura e Lia Costa. Outras informações você acompanha durante nossa programação no Boas Novas FM Notícias e no Boletim EADAN Notícias. Um ótimo dia para você. Fica agora com Estação Vida, na apresentação de Franklin Costa. Acabamos de apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Amanhã, neste mesmo horário, estaremos de volta. Boas Novas FM, Manaus, Amazonas, Brasil. Depois do intervalo, mais um campeão de audiência com o padrão Boas Novas FM. A EADAN informa a hora certa. 9h32. Boas Novas FM. Apoio cultural. Convocação extraordinária. Convocamos todos os líderes de rede de jovens, líder de jovens de núcleos e regiões da EADAN para uma reunião extraordinária que ocorrerá